Em 1947, foi enviado um pedido de socorro de embarcação, até então desconhecida, para ver outras embarcações inglesas, americanas e holandesas. Esse posteriormente se tornou um dos maiores mistérios que aconteceu em alto mar. Essa é a história do SS Orang Medan. Eu falo sobre casos bizarros e curiosos. Se você tem interesse nesses tipos de assunto, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo e me segue em todas as redes sociais, que tem vários conteúdos um pouco diferente do que eu costumo postar aqui. Então vamos para a história. A mais antiga referência que se encontra desse navio vem em uma edição de uma revista publicada em 1952, publicada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Orang, que significa da Malásia, Indonésio, uma coisa assim do tipo. Enquanto Medan é uma das maiores ilhas da cidade da Indonésia e de Sumatra. Ou seja, o nome do navio seria Homens Aproximados de Medan. E o que aconteceu? Dois navios da Marinha Americana estavam no Estreito de Malaca quando os dois ouviram um sinal extremamente estranho, até que tinha uma outra embarcação desconhecida. Esse sinal de socorro foi ouvido por várias outras embarcações inglesas, americanas e holandesas, e foi recebido em código Morse. E várias outras embarcações. Dizia o seguinte: pedimos o auxílio de qualquer embarcação que esteja próxima. Todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos, morridos em uma sala de mapas e em uma ponte. Atualmente, toda a tripulação está morta. Também foi totalmente entendida, também dentro desse código Morse. Eu também morri. Também depois de todo esse silêncio total. Uma das embarcações que estavam mais próxima era a Silver Stars. Quando eles receberam essa mensagem, eles ficaram extremamente preocupados. E todas as outras embarcações que também estavam ali próxima também ficaram bem assustados. Então, eles começaram a se comunicar entre elas para tentar fazer alguma coisa para resolver toda aquela situação. E o que elas resolveram fazer foi também mandar uma mensagem em código Morse, só que eles mandaram esse código Morse e não foram respondidos, e eles ficaram bem preocupados. E eles decidiram ir atrás. Com a ajuda desses outros navios que estavam ali próximo, eles foram capazes de triangular ali todas as embarcações. Do Orang Medan, eles chegaram até lá. Eles tentaram de alguma forma tentar entrar em contato ainda, mas eles não receberam nenhuma resposta. E o que era mais estranho era que o navio estava navegando sozinho. Era como se não tivesse ninguém pilotando aquele barco. E isso tudo era bem estranho. Era tipo um navio fantasma e não tinha ninguém aparecendo ali. Ele estava em alto mar, andando sozinho. Isso não era um bom sinal, principalmente levando em consideração todas as mensagens que eles receberam em código Morse, principalmente se tivesse realmente acontecendo alguma coisa muito catastrófica ali. Se tivesse realmente pessoas que sobreviveram, elas estariam ali em pé pedindo ajuda. Mas de fato não tinha ninguém, e de toda a situação que estava acontecendo, eles continuaram tentando achar que tivesse alguém lá dentro, mas
pelo fato não tinha exatamente nenhuma alma viva lá dentro. Eles decidiram, enfim, entrar no navio e entender o que realmente estava acontecendo, já que eles não estavam tendo nenhuma resposta do navio, então eles resolveram embarcar lá e ver o que de fato realmente estava acontecendo. Algum tempo depois disso, eles viram que eles iam encontrar alguma coisa muito bizarra e assustadora lá dentro. Eles subiram a bordo e foram ver o que eles realmente queriam ver, se tinha alguém dentro do barco. E eles viram algo que eles levaram um grande susto. Toda a tripulação do Orang Megan estava totalmente morta. Estavam todos virados com a costa para o chão, nenhum sinal de vida. Eles viraram os corpos para cima e eles viram que estavam todos completamente aterrorizados. Estavam todos com a mão pro alto tentando se proteger de alguma coisa. É como se tivesse vindo alguma coisa para cima deles e eles estavam tentando se proteger. Estavam todos com aquela imagem de horror e também foi encontrado um cachorro na tripulação. E esse cachorro também estava com as patas para cima e com um rosto de horror. O cachorro também estava meio que com um formato de que estava rosnando para alguma coisa bizarra que estava acima deles. Era como se todos eles tivessem morrido na mesma posição e eles estivessem apontando para cima, como se tivesse vindo alguma coisa do céu. Então, os outros navegantes resolveram andar pelo resto do navio para tentar de fato encontrar alguém que estivesse vivo ali naquele barco. Eles foram até o fundo do navio e eles encontraram uma sala de máquinas. Essa parte do navio é muito quente porque as máquinas estão funcionando, enfim. E a temperatura que estava fora da salinha era muito quente, era extremamente quente, nem os próprios navegantes de outras tripulações estavam aguentando. Só que quando eles entraram dentro da salinha, a temperatura estava menos 20 graus. Fora da sala estava extremamente o oposto. E além disso, eles não encontraram nada de errado com a máquina e com o motor. Tava tudo em perfeito estado. Não fazia sentido que alguma coisa tinha acontecido ali com os tripulantes do navio, porque tava tudo em perfeito estado. Bem, eles estavam olhando as pessoas que estavam lá e nenhuma dessas pessoas estavam com algum machucado ou alguma coisa assim que pudesse ter causado a morte delas. Era como se ninguém tivesse nenhum machucado ou alguma coisa assim do tipo. E outra coisa meio estranha era que os corpos estavam se decompondo muito rápido. O bilhete que essa embarcação tinha mandado para outras embarcações tinha sido só algumas horas antes e não fazia muito sentido, tipo, todas aquelas pessoas estarem já se decompondo assim tão rapidamente. E ainda mais com a temperatura do navio que estava muito fria, comparada com o clima fora do navio que estava bem quente. O que não fazia muito sentido, né? Então o senhor Silver Stark ficou totalmente horrorizado com tudo aquilo que ele tinha visto ali naquele navio. Então eles decidiram que eles precisavam levar o Orang Medan para algum lugar ou algum especialista poder analisar toda aquela situação. Então eles resolveram acoplar o navio junto com um deles para tentar levar. Depois de eles já terem feito isso, aconteceu uma grande explosão dentro do barco, o Orang Medan. Essa explosão foi tão grande que o navio chegou a sair até que um pouco da água, até ele começar a afundar por completo. Depois que o navio afundou,
todas as pistas foram com ele, então ninguém sabia realmente o que fazer. Pois eu queria dizer que várias pessoas falam que essa história é fictícia por conta que não tem nenhum rastro do navio. Ou se tivesse alguém vivo no navio, poderia ter contado o que de fato tinha acontecido, mas não tinha ninguém vivo, então o navio só se foi. Também tem alguns outros fatos que fazem com que de fato essa história tenha acontecido. Esse relato pode ser de fato real por conta que várias outras embarcações receberam esse pedido de ajuda, mas tanto que foi publicado em várias revistas da época, também foi publicado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Algumas outras pessoas dizem que isso de fato não aconteceu por conta, sei lá, estão tentando acobertar de fato tudo o que aconteceu. É meio confuso assim. Algumas pessoas já dizem que ele pode ter sido invadido por piratas. As pessoas não tinham nenhum dano físico e não levaram nada no navio. O navio estava em perfeito estado, então ser atacado por piratas não faz muito sentido, né? Também estava tudo nos perfeitos lugares, então não tinha nada bagunçado, então isso não pode ter acontecido. Também tem uma outra teoria que pode ter sido por ter alguns componentes químicos que pode ter se juntado ali junto com as pessoas e pode ter feito com que toda a tripulação ficasse asfixiada, tivesse de fato cheirado o povo da tripulação e tivesse gerado toda essa explosão no navio e ele tivesse afundado por completo. Mas é só uma teoria. Outra teoria que pode sim ter dito que tudo aquilo aconteceu é pelo fato de que o navio tenha sido invadido por coisas alienígenas, mas não sabemos. Ou fantasmas, que de fato poderia explicar a reação das pessoas, que todos tinham morrido com aquela feição horrorosa, mas fica a critério de vocês entender. E é uma história um pouquinho meio confusa até mesmo pra mim contar, mas é um pouco meio bagunçada, assim, porque ninguém sabe o que de fato aconteceu, então fica muito difícil dizer o que de fato teve fim aquelas pessoas da tripulação. Enfim, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar o like. Querendo avisar pra vocês que agora eu tô no novo cenário, como vocês devem ter notado desde o início do vídeo que eu tô aqui falando. E acabei não contando que agora eu tô começando a investir um pouquinho mais em mim. E uma delas é ter pintado todo o meu cenário de preto. O que eu queria há muito tempo, por conta que antes eu filmava com um cenário branco e não fazia muito sentido, eu achava que ficava bonito nos vídeos por conta da luz, mas eu tenho a ring light e eu acho que o cenário mais escuro faz todo sentido, assim, para que os meus vídeos fiquem melhores. Claro que eu ainda penso em colocar alguma coisa aqui atrás, mas eu ainda estou pensando bastante assim no que eu poderia colocar aqui atrás. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. É isso e até o próximo vídeo.